Um jardim. A minha pergunta é, por quê? É aleatório? É uma coincidência escriturística? Nós não lemos coincidências escriturísticas. Nós lemos a palavra da mente de Deus. Nós lemos o livro que nos leva de volta à voz do jardim. Está aqui, havia um jardim e ali entrou com eles. E nós sabemos todas as implicações do nosso Senhor nesse jardim. Esse jardim que outrora era aquele paraíso. Era o paraíso de Deus. Era o jardim de Deus. Aquele jardim que outrora era o lugar do prazer de Deus. Agora se tornou o lugar da agonia. O lugar da dor. Amados irmãos, quero que você veja isso. Ele entrou naquele jardim para beber o cálice. Agora não é mais o lugar do prazer. O Getsemane vai descrever para nós o que aquele jardim se tornou no coração de Deus. Você precisa disso. Não perca isso, por favor. Porque quando você lê essa expressão, aqui no capítulo 18, versículo 1, você vai ver exatamente isso. O que foi? Agora nós temos, pela misericórdia de Deus, nós temos uma palavra que vai mostrar para nós o que foi aquele jardim que um dia foi o lugar onde o céu e a terra se encontravam, onde Deus colocou o homem, que ele criara a sua imagem e semelhança. Aquele lugar do desfrute, da intimidade, onde a voz de Deus estava ali, na viração do dia, tendo comunhão com o homem, se revelando ao homem, guiando o homem, alimentando o homem, sustentando ele. Se tornou isso aqui. Se tornou o jardim da água, onde ele teve que beber o cálice da ira, onde ele começou a sofrer o esmagamento pelos nossos pecados. Agora nós temos uma exata definição. O que foi, que significou para Deus. Tem que colocar o homem para fora, expulsar o homem. Porque diferentemente de Lúcifer, quando ele foi expulso para sempre. Mas o que nós vamos descobrir é que o homem não foi expulso para sempre. Deus iria trazer o homem de volta para o seu descanso. Isso está lá em Hebreus capítulo 3. Ainda há um descanso para o povo de Deus. Ainda há um lugar no jardim de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Agora o nosso Senhor entrou no jardim da agonia, no jardim do Getsemane, aonde ele foi prensado, esmagado, aonde ele orou intensamente, aonde ele, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 5, onde ele fez um forte clamor. Não foi um clamor para que a cruz fosse tirada de vista. Não foi um clamor para que Deus o livrasse da cruz. Não. Foi um clamor para que ele não morresse ali, porque ali ele sofreu uma hematidrose. Ali ele se desfaleceu de tanta angústia por causa dessa separação que houve entre o homem e Deus. Agora nesse jardim ele entrou. Eu vou te falar algo. Ele entrou por nós. Ele entrou por cada um de nós. Ele entrou para remover aquela espada. Na verdade, ela não foi removida de qualquer maneira. Ela foi cravada nele. Porque aquela é a espada da justiça de Deus. Agora existe um caminho aberto. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que nós podemos nos achegar ao trono da graça. Lá em Hebreus capítulo 10, o versículo 19, diz que nós podemos entrar no lugar santíssimo de Deus. Nós podemos penetrar. Nós podemos entrar. Nós podemos desfrutar tudo aquilo que Adão perdeu.
o Senhor Jesus nos deu quando ele entrou naquele jardim da agonia para restaurar o nosso lugar no jardim de Deus. Deixa eu colocar o último texto que nós já lemos, mas para fazer um quadro com esse capítulo 18, versículo 1 de João. João capítulo 19, versículo 41 diz: no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. Então ele foi crucificado ali. Olha que bacana isso. Ele foi crucificado e havia um jardim. Eu te pergunto, teria necessidade do Espírito Santo colocar um jardim aqui? Por que será? Alguma vez que você leu esse texto, fez diferença para você? Quando você leu por muitas vezes esse texto, esse jardim criou algum impacto no seu coração? Pois agora tem que criar. Porque o Espírito Santo queria e quer nos mostrar. Quer nos mostrar algo muito especial. Quer nos mostrar sobre algo que foi perdido. E ninguém poderia, jamais, levar o homem de volta a essa condição. Lembre-se, jardim é um símbolo espiritual que fala de intimidade, de profundidade de relacionamento. O Espírito Santo está nos mostrando exatamente isso. Porque você vê que o jardim ocupa um lugar central no ministério do Senhor que diz respeito à sua morte. É interessante notar como a Bíblia coloca esses eventos com tanta simplicidade e também riquezas de detalhes. E você vê, o homem não guardou, o diabo destruiu a sua posição e a sua condição, no que diz respeito àquele jardim. Mas agora eu quero lhes mostrar a quarta cena. Porque na primeira nós vimos a exposição histórica e doutrinária do jardim. Na segunda nós vimos, Cantares 4, 12 e 16, o jardim dentro da mente, o supremo propósito de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos o jardim no sentido redentivo da palavra. O jardim no sentido redentivo. E agora aqui, nós temos uma quarta cena sobre o jardim. Mas ela necessita de uma percepção mais delicada na palavra. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, vamos ler aqui 4 textos. Apocalipse capítulo 2 está assim: ao vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore que se encontra no paraíso de Deus. Se você observar os tempos verbais aqui, você vai ver algo muito especial. Significa que aquele jardim não foi destruído para quem? Ele foi preservado, porque ele é o jardim de Deus. O jardim permanece. E aqui há uma promessa. Ao que vencer. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Porque aquele jardim do Éden não era o jardim de Adão, era o paraíso de Deus. Era o lugar onde os céus e a terra se encontravam. No capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 1 está assim: então, me mostrou o rio da água da vida. Se você quiser colocar do lado desse texto aí, Gênesis capítulo 2, versículo 10. Gênesis 2, 10. Está assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Então, lá no paraíso de Deus havia um rio. Esse rio, ele se tornava, desembocava em 4 braços. Olha que coisa Gênesis, genial. capítulo 2, versículo 10. Então, se você volta para Gênesis, você vai ver isso. E vou te dar um texto adicional. No Salmo 46 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Está falando justamente aqui da Nova Jerusalém. Aí agora aqui em Apocalipse nós vemos que o jardim
É algo muito grande. Vou dizer para vocês. Aquele jardim que um dia demonstrava a intimidade de Deus com o homem, mas que o homem ele foi expulso desse jardim. Irmãos, eu quero dizer algo. A morte de Cristo Jesus tem tudo a ver com isso. Mas você nunca pode esquecer o lado de Deus na morte de Cristo. O que Cristo ele fez para recuperar a satisfação do Pai. Você vai ver que quando Deus criou todas as coisas, ele descansou. O descanso de Deus não é que Deus agora colocou uma rede na eternidade, em algum lugar da eternidade, e ali ele ficou descansando. Deus não cansa. Deus não é como eu e você. O descanso de Deus é a sua satisfação. Quando ele agora tem o homem, nesse capítulo 2, quando eu falo homem, eu falo do homem da mulher. Quando ele tem no seu jardim, no seu paraíso, aquele homem, aquela mulher, e ele delega a eles a sua autoridade, isso é, o homem e a mulher expressavam o governo de Deus da terra. Esse governo envolvia responsabilidade, mas envolvia relacionamento, intimidade. Tudo isso foi perdido na queda do homem. Então, quando você vê, tanto o capítulo 18 de João e o capítulo 19, então você vê que no coração de Deus, eu vou colocar isso com muito cuidado, é como se houvesse um vazio. Aquela ali, irmãos, Deus nunca teve necessidade de nada. Deus nunca precisou de nada nem de ninguém. Não há nada nesse mundo que possa aumentar a glória de Deus. Nem a morte do seu filho aumentou a sua glória. Ele é um Deus completo, pleno, absoluto em sua glória. Deus nunca sentiu necessidade de nada e nem de ninguém. Mas ele nos criou. E ele não criou porque ele tinha necessidade de criar. O que Efésios 1,4 diz assim como nos escolheu nele, a ideia que você tem é que, olhando para o seu filho,